Salve, amantes da sétima arte! Bem-vindos ao 12º e último vídeo da temporada 2019 do Eu Leio Créditos. Chegamos ao final de mais uma jornada e quero terminar essa temporada apresentando a vocês um jogo. É um jogo de tabuleiro que eu venho desenvolvendo faz alguns meses. Ele se chama Lumière e o objetivo aqui é criar uma competição entre jogadores ou times de jogadores e colocar à prova o conhecimento da galera sobre cinema. Bora voltar umas casas no tabuleiro e contar essa ideia tintim por tintim desde o início. Que se faça luz no Eu Leio Créditos. Eu tenho outra paixão além do cinema: jogos. Eu amo inventar jogos. E se a gente parar para pensar, filmes e jogos não são coisas muito diferentes uma da outra. Ambos necessitam do mesmo elemento para existir: a narrativa. Jogos são como filmes. Eles apresentam uma história e um punhado de personagens. É ou não é? Além disso, todo jogo traz um desafio a ser cumprido, o objetivo dos personagens naquela história e também uma série de regras que dão um sentido próprio àquele universo. E essas regras constroem a dinâmica, o ritmo do jogo. Esses ingredientes somados podem criar um jogo viciante, incrível, legal pra caramba ou chato, insosso, exatamente como um filme. Pois bem, numa certa cidade, um homem que cresceu assistindo aos mais diversos filmes no escuro de uma sala de cinema, reúne suas economias e decide construir seu próprio cinema. Na véspera da inauguração, ele convoca os cidadãos da cidade para uma competição. Aquela pessoa ou time que provar saber mais do que os outros sobre a sétima arte terá o direito de escolher o primeiro filme a ser exibido no novo cinema da cidade, o filme da semana de inauguração. Esta é a introdução de Lumière. Os jogadores se reúnem em torno do tabuleiro, se dividem em times, como bem entenderem. E o jogo começa. O jogo pode ser jogado por 2 ou 4 times. Traz 4 personagens e os jogadores ou times devem escolher qual personagem irão representar nessa competição. Para simplificar aqui, vamos dar o exemplo de 2 times ou 2 jogadores que podem disputar um contra um, beleza? Cada jogador é representado por uma cor, azul ou vermelho. Eles tomam as suas posições no tabuleiro e um dos jogadores fica encarregado de embaralhar as cartas, as cartelas das modalidades e virar 6 cartelas sobre a mesa, uma ao lado da outra. Neste momento, os jogadores estão sorteando a ordem em que os testes serão jogados. Vale dizer que são ao todo 10 modalidades, 10 testes, sendo um fixo e outros 9, cuja aparição no jogo vai depender deste sorteio. Destes 9, 6 vão para o tabuleiro. São as modalidades sorteadas para serem disputadas, jogadas. E outras 3 acabam ficando no bolinho, restam no bolinho e fora da partida. Deem uma olhada no tabuleiro e vocês vão entender por que 6 cartas, por que 6 testes. Aqui temos a fachada do cinema da cidade e o seu letreiro, esperando para ser aceso. O letreiro traz a palavra cinema, que tem 6 letras. Ou seja, cada modalidade acende uma letra do letreiro. O vencedor da primeira modalidade acende a letra C, com a sua respectiva cor, azul ou vermelho, depende do time que ganhar. Quem vencer a segunda modalidade acende a letra I, em azul ou vermelho, e assim sucessivamente até a letra A. O time que acender o maior número de letras é o vencedor. E se der empate em 3-3, está prevista uma disputa extra para desempatar. A ideia aqui é que os times se revezem, como num jogo de tênis. Um tem a prioridade de responder os testes 1, 3 e 5, que acendem as consoantes do letreiro. O outro time terá a prioridade de responder os testes 2, 4 e 6, que acendem as vogais da palavra cinema. Para acender o letreiro, o time precisa acertar 3 perguntas em cada um dos testes. Eu já vou apresentar os testes para vocês. Aqui vocês podem ver as casas, da casa 0 à casa 3
que é o interruptor, são 3 avanços. Cada resposta certa dá direito ao jogador avançar uma casa. Então, em cada teste, o time tem que acertar. O time que acertar primeiro 3 perguntas, 3 desafios, acende o letreiro e ganha aquela modalidade, ganha aquele teste. Vamos apresentar então aqui os jogos. Vamos lá. Um dos testes, uma das modalidades, se chama Cinema Falado. Simples. A gente traz uma frase clássica de um filme com 4 opções de resposta, perguntando de que filme é a fala. Outro teste, outra modalidade é o combinação. Esse eu acho bem interessante. Como é que funciona o combinação? São apresentados três elementos, 3 palavras. Juntas, essas 3 palavras podem ser associadas a um filme. Verão mais Itália mais pêssego igual a, resposta certa, a letra B, Me Chame Pelo Seu Nome. Outra modalidade, essa aqui é a clássica, quem nunca jogou mímica de filme? Essa aqui não tem alternativas de resposta. A mímica só vale quando você tem um time com 2 ou mais jogadores, porque aí um faz a mímica e o restante do time tenta adivinhar. Velocidade máxima, esse aqui é interessante. Como é que funciona? Em 45 segundos, são 45 segundos, o protagonista tem que ler e responder a 3 perguntas. Na verdade, ele tem 45 segundos para responder 3 perguntas. Se passar esse tempo, ele não conseguir responder, passa a bola para o coadjuvante. Escolhe um desafio, lê, responde. Escolhe o segundo, lê, responde. Escolhe o terceiro, lê e responde. Respondeu uma certa e 2 erradas, avançou uma casa. Passou os 45 segundos. Se você não tiver atingido, alcançado o interruptor, passa a bola para o coadjuvante. E aí o time coadjuvante vai ter a sua chance de responder. Oscarizados. Muito simples. Pergunta com 4 opções de resposta sobre o Oscar, sobre filmes do Oscar, sobre a história do Oscar. Outra modalidade, um ator, um filme. Essa é muito simples, não tem opções de resposta. É dado ao time, ao jogador, o nome de um ator. E ele tem que dizer um filme que aquele ator tenha participado, tenha feito. Vai lá na lista de desafios, escolhe um número, sem saber, claro, o que virá. Pá, escolhi o desafio número 76. George Clooney. Você tem que dizer um filme que o George Clooney fez. Interior e exterior. Essa é outra modalidade, essa aqui é bem legal. O desafio traz a imagem de um lugar, de um cenário real. Por exemplo, vamos pegar aqui a joalheria Tiffany, em Manhattan, em Nova York. De que filme é aquele cenário? Qual filme foi filmado ali? E aí você tem as opções de resposta. A correta, nesse caso, bonequinha de luxo. 5 fatos. São apresentados 5 fatos sobre um talento, um ator ou um diretor, ou até mesmo um filme. E a pergunta, eu sou, quem eu sou? Vamos lá. 1. Sou um filme. Fato 2. Fui o primeiro filme a ter uma trilha sonora oficial. Fato 3. Sou uma animação. Fato 4. Fui lançado em 1937. Fato 5. Concorri ao Oscar de melhor trilha sonora em 1938. Eu sou, resposta correta, letra B, Branca de Neve e os 7 Anões. Então são dados 5 fatos e depois você tem que adivinhar qual é o filme ou qual é o ator. Beleza? E por último, o último teste é o duelos. Esse aqui é interessante porque não traz 4 opções de resposta, são só 2. Então você tem 50% de chances mais, né, para acertar. Por exemplo, Grease, 1978 contra Os Embalos de Sábado à Noite de 1977. Esse é o duelo. E a pergunta é, quem faturou mais em bilheteria mundialmente? E aí você vai dizer, letra A, Grease, ou letra B, Os Embalos de Sábado à Noite. Bem, depois que 6 cartas foram reveladas sobre a mesa e outras 3 descartadas, é hora do primeiro teste, que serve de aquecimento. É uma modalidade fixa que antecede os testes sorteados e que vai definir qual time terá a prioridade das respostas em quais testes. Este teste de aquecimento se chama Vale Pipoca.
Nele é feita uma pergunta cuja resposta é uma cifra, um número. Quantos dólares em bilheteria faturou mundialmente o filme A Bela e a Fera, de 2017? Os times devem escrever num papel a resposta, dar um chute. Aquele que chegar mais perto do número do gabarito ganha o teste e poderá escolher entre 2 prêmios, digamos assim. Um prêmio é o direito de avançar uma casa no tabuleiro sem a necessidade de responder a uma pergunta. É o avanço automático. Bem, se preferir, o vencedor do Vale Pipoca pode escolher se quer responder os testes das consoantes, se quer ter prioridade de resposta nos testes das consoantes CNM ou nos testes das vogais IEA. Conhecendo a particularidade de cada modalidade, o time que ganhar o Vale Pipoca pode optar por escolher o trio de testes que acha mais fácil e deixar os testes mais difíceis para o adversário. Caso o time vencedor opte pelo prêmio do avanço automático, ele passa ao time perdedor o direito de escolher em quais testes quer ter a prioridade da resposta, nos testes das consoantes ou das vogais. Bem, agora que já expliquei a dinâmica de todos os 10 testes, das 10 modalidades e do jogo como um todo, você talvez ainda esteja se perguntando, mas por que Lumière? É uma referência aos irmãos Lumière, que para muitos foram os inventores do cinema. Os americanos, claro, puxam a sardinha para Thomas Edison. Enfim, aqui o nome também tem uma segunda explicação. Lumière significa luz em francês. E é isso que você precisa fazer para ganhar o jogo. O time que acender mais letras no letreiro, acender mais luzes, é o vencedor. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho da ideia do jogo e espero que vocês tenham curtido a ideia. Agora é trabalhar para tirá-la do papel. Muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo destes 3 meses de temporada, 12 vídeos. Tomara que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. Cinéfilos e cinéfilas do meu coração, muito obrigado e até a próxima temporada do Eu Leio Créditos. Tchau!